Neste vídeo, eu vou mostrar a implementação da técnica de Galerkin no Excel. Para o melhor entendimento da implementação, eu sugiro que seja assistida a aula onde eu trato da aplicação da técnica de Galerkin. Como eu disse na aula, o objetivo é resolver a equação diferencial, que é essa equação aqui. Para isso, eu faço uma aproximação. No caso da técnica de Galerkin, eu estou considerando a aproximação do tipo trigonométrica. Eu obtenho um resíduo. Esse resíduo é obtido a partir do momento que eu substituo a minha aproximação na minha equação diferencial ser resolvida. E, finalmente, eu comparo a solução aproximada com a solução analítica ou solução exata que é dada por essa expressão aqui. No caso da técnica de Galerkin, nós estamos considerando essa aproximação trigonométrica, ou seja, φ de x é igual a mais b vezes seno de πx mais c vezes cosseno de πx. Quando eu substituo as condições de contorno na minha aproximação, eu encontrei os parâmetros a e o parâmetro c, restando apenas o parâmetro b. O parâmetro b ele é obtido a partir do conceito de ortogonalidade de funções, que, em outras palavras, é eu pegar essa expressão aqui, que é a integral de 0 a 1, do peso, que eu estou considerando como sendo igual a 1, vezes f de x, que é meu resíduo, vezes g de x, que é o elemento da minha base trigonométrica. No caso aqui é o primeiro elemento, Por que o primeiro elemento? É o primeiro elemento uma vez que n, que é a ordem da minha aproximação, foi igual a 1. E n ele é obtido a partir da quantidade de parâmetros que eu tenho na aproximação. No caso aqui são 3 parâmetros, menos a quantidade de condições de contorno, ou seja, 3 menos 2 é igual a 1. Então, n igual a 1 é o número de parâmetros livres de aproximação. Como n igual a 1, eu tomei o primeiro elemento de minha base, que é o elemento 1, e substituo aqui na função g de x. Então, o resíduo, como eu mostrei, ele depende aqui dos parâmetros b e c e do parâmetro a. Então, substituindo aqui a expressão do resíduo de x na integral, eu resolvo essa integral. Uma vez que eu já tenho os valores de a e de c, eu resolvo essa integral explicitando aqui o valor de b, e observe que b depende do número de Peclet e do número de Nusselt. Então, voltando ao Excel, da mesma forma como foi tratado no método dos mínimos quadrados e no método dos momentos, no método de Galerkin, eu escrevo aqui a minha solução analítica, nessa coluna, que é toda essa expressão aqui, onde os parâmetros xi1 e xi2 dependem dos números de Nusselt e do número de Peclet. Então aqui está o gráfico representando a minha solução analítica, onde eu tenho o valor de φ, que é a temperatura dimensional em cada ponto x, onde x é o comprimento dimensional. Então a solução analítica é essa daqui, representada pela linha azul do gráfico. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Está aqui. A partir do momento que eu tenho já os parâmetros A, que é 0,5, o parâmetro Z, que é menos 0,5, como eu mostrei anteriormente, está aqui A e C, e o parâmetro B, que depende dos números de Peclet e de Nusselt, eu obtenho assim os parâmetros da minha aproximação. Então eu peguei toda essa expressão aqui, representando a minha aproximação, e coloquei aqui nessa coluna. Isso significa que em cada ponto de x eu consigo determinar o valor de φ através dessa aproximação. Determinei aqui os valores de φ e plotei o gráfico, que é esse gráfico aqui. Então, como eu disse anteriormente, nós temos uma base trigonométrica. Foi utilizada, no caso do método de Galerkin, uma base trigonométrica. Observe que para Nusselt igual a 1 e Peclet igual a 1, eu obtive esse comportamento aqui, comportamento oscilatório. Ou seja, para essa condição de Nusselt igual a 1 e Peclet igual a 1, ao contrário do método de mínimos quadrados, que observe aqui que para essa condição de Nusselt igual a 1 e Peclet igual a 1, a minha aproximação conseguiu reproduzir a solução analítica. O mesmo aconteceu para o método dos momentos, Então, quando eu boto aqui Nusselt igual a 1 e Peclet igual a 1, eu consigo reproduzir o comportamento predito pela solução analítica ou solução exata.
No caso da técnica de Galerkin, como eu usei uma aproximação do tipo trigonométrica, e essas aproximações que eu usei na técnica de mínimos quadrados e na técnica de momentos foram aproximações do tipo polinomial, nesse caso aqui, como se trata de uma função trigonométrica, ela apresentou esse comportamento oscilatório, não descrevendo adequadamente o comportamento descrito pela solução analítica. De repente, se eu aumentar o grau da minha aproximação, ou seja, inserir mais elementos aqui, eu consiga reproduzir a minha solução analítica. Quando eu considero Nusselt igual a 0 e Pecla igual a 10, observe que a aproximação piora, né? O mesmo foi observado para as técnicas de momentos, né? Vou botar aqui Nusselt igual a 0 e Pecla igual a 10. Então, observe que eu não consigo, nesse caso, nessa condição, reproduzir o comportamento previsto pela solução analítica. E a mesma conclusão pode ser dita para a técnica dos momentos. Ou seja, Nusselt igual a 0, Pecla igual a 10. Observe que minha solução aproximada não consegue reproduzir a solução analítica. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver a técnica de colocação e verificar a eficácia dessa técnica para os dois casos, ou seja, para Nusselt igual a 1 e Pecla igual a 1 e Nusselt igual a 0 e Pecla igual a 10. E comparar os resultados com os resultados apresentados para a técnica de mínimos quadrados, a técnica de momentos e a técnica de Galerkin.